O Martim entrou, que bom tê-la aqui conosco. Viver Pilates, Débora Oliveira, né? Boa noite, Débora. Boa noite, Viver Pilates. Éder, boa noite. Rayane entrou. Boa noite, Éder. Micheline, bom. Boa noite, Micheline. Éder, no momento, Éder, que sua avó manter esse contato comigo, né? Porque você sabe que numa mensagem dessa aí, vem de lá para cá, né? Se ela um dia desse, se o telefone tocar de lá para cá, eu teria o maior prazer, né? De ser essa ponte, né? E sua avó possa falar aquilo que você deseja ouvir dela, né? Certo? Porque o tipo de mediunidade, o médium em si, ele é apenas um instrumento, né? Então tem que vir de lá para cá, né? Porque é aquela coisa, quando eu boto no story, né? Como é que eu posso lhe ajudar? Então, aí vocês vão colocando, né? Eu quero uma carta do meu anjo, do meu espírito protetor, do meu marido, da minha esposa que desencarnou há uns 6 dias. O guia dela pode chegar e dizer como é que ela está vivendo lá esses 6 dias, mas eu preciso deles me dizer, se não disser, não tem para onde, entendeu? Nós somos apenas um instrumento. Marina Vieira, contadora, né? Desejo participar. Doutor João Glauber aqui, como é que está, meu amigo? Tudo bem? Nós estamos torcendo aí que a Casa do Samaritano realmente possa retornar para as reuniões presenciais, né? Marina Vieira deseja a carta de meu marido que faleceu. Não já foi escrita uma carta dela? Não, é porque acho que não, faz dia 6/5, né? Vamos ver, na hora que der certo mesmo, que um deles chegar e poder falar, né? Poder mandar uma mensagem, né? Aquelas pessoas que são muito amadas da gente, marido, esposa, filhos, né? Nós nunca nos separamos dele, porque os verdadeiros laços, na verdade, não são os laços físicos, não. Os verdadeiros laços são os laços espirituais. Então, onde nós estivermos, onde eles estiverem, nós estaremos ligados. Nós estaremos sentindo uns aos outros. Só não temos o corpo físico. Só não temos o corpo físico. Porque esses olhos físicos só vê o que é material. Só vê o que é material. Agora, se a pessoa tiver evidência aí que nós podemos ver além disso, né? Bom, então vamos, já está com 5 minutos, vamos fazer a nossa prece para que nós possamos fazer essa caminhada com o nosso Senhor Jesus Cristo. A finalidade nossa é essa, de fazer a interpretação versículo por versículo, né? Para que nós possamos sentir todas essas emanações de amor que o Mestre nos deixou. E nós precisamos realmente de muitas energias positivas para transcender esse momento em que nós vivemos. Certo?
Então, vamos fazer, Eliette, boa noite, Heleneida, né, Albuquerque, Adeline, Então, boa noite, né? Então, vamos fazer a nossa prece de agradecimento a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, Mestre amado, a Maria Santíssima, a nossa Mãe querida, a todos os anjos, protetores, guias, espíritos amigos, que compartilham os nossos passos, os nossos desejos, e que nós possamos, Senhor, vencer todas as nossas tribulações. Pedimos pelos desesperados, pelos aflitos, por aqueles que choram, por aqueles que sofrem, por aqueles que se encontram em desesperos. Que todos nós, Senhor, possamos compreender a Tua mensagem e colocá-la em prática, para que nós possamos nos auto-libertar, chegando à auto-iluminação. Graças a Deus. Bom, parábola dos maus lavradores. Parábola dos maus lavradores. Pois bem, sabemos que Jesus Cristo, ele falava por parábolas. Muitas parábolas nós encontramos nos 4 evangelhos, porque era uma linguagem da época. Adriana, boa noite. Najara Sampaio também. Então, ele se utilizava das parábolas, porque era a linguagem da época, como eu sempre digo. A língua aramaica e a língua hebraica era muito pobre, como hoje também nós temos dificuldades de falar dos nossos sentimentos. Não tem palavras. Não tem palavras. Então, tudo que Jesus Cristo nos deixou, principalmente nas parábolas, tem um cunho moral. Jesus Cristo não saiu por aí contando histórias, se essas histórias não fossem importantes para nós e nos ajudassem nesse autodescobrimento que nos leva à auto-iluminação. Então, toda a história que Jesus Cristo falou, toda a parábola, toda a alegoria que ele utilizou, foi justamente para fazer com que nós despertemos para a realidade para a qual nós fomos criados. E a parábola dos maus lavradores, ela revela justamente isso. Ela nos revela justamente isso. E é o que nós vamos procurar agora, fazer essa caminhada através dessa parábola que Jesus contou. Então vamos, Mateus, que foi o primeiro evangelista, aquele que foi chamado na coletoria de impostos para contabilizar almas ao reino dos céus. Ó Maria, eu tenho o WhatsApp, entendeu? Certo? Tenho o WhatsApp, às vezes eu consigo fazer algum atendimento através do WhatsApp, certo? Tá bom? É porque eu tenho um trabalho, por exemplo, de domingo eu tenho um trabalho de segunda, que é as cartas que eu faço pelo YouTube. Terça-feira eu tenho a captação psíquica. O único dia que eu tenho assim mais livre é dia de quarta-feira, por isso é que eu coloco no History, ou no Story, né? Eu coloco para você, como é que eu posso lhe ajudar, porque é um dia que eu tenho livre. Porque quinta-feira eu já tenho a harmonização mental, então tenho praticamente a semana cheia, né? Mas dá para a gente fazer, realmente, dá para a gente fazer esse atendimento, tá bom? Bom, então, Jesus Cristo falando através dessas parábolas nos deixou ensinamentos belíssimos, belíssimos. E ele realmente fazia com muita facilidade, Ele compõe uma parábola com muita facilidade. É tão tal que ele chega e fala de uma parábola da dracma perdida, que a mulher perdeu essa dracma e vasculhou toda a casa, né? Ele fazendo a comparação que o reino dos céus é como uma mulher
que perdeu um dinheiro, uma dracma, e fez tudo aquilo para encontrar essa dracma. Depois que encontrou, fez uma grande festa. Isso quer dizer, quando nós nos auto-encontrarmos, nós vamos fazer uma grande festa. Mas não é a festa que a gente faz como essa festa normal, não. É essa festa de felicidade, de paz espiritual. Espiritual. Mas um dia nós vamos falar dessa parábola, ok? Bom, então ele começou aqui em Mateus. Ouvi outra parábola. Havia um homem proprietário que plantou uma vinha, muito parecido com aquela parábola da vinha que nós falamos, que nós comentamos a parábola da vinha, que o Senhor saiu para aliciar trabalhadores para a sua vinha, que a vinha é o mundo. Ele saiu 6 horas, 9 horas, 12 horas, 3 horas e 4 horas. Certo? Ele saiu para aliciar trabalhadores para a sua vinha. Nós já fizemos essa parábola. Se vocês quiserem, está no nosso Instagram. Certo? É só procurar. Tá? Um proprietário que plantou uma vinha, circundou-a com uma cerca, cavou nela um lagar. Lagar é justamente o lugar onde você colocava as uvas e espremia para tirar o suco. Certo? E edificou uma torre. Uma torre o quê? Para ter aquela pessoa, aquele vigilante, para estar atento a tudo que passava ali na vinha, né? Nesse caso. E entregou a uns trabalhadores e saiu do país. Então, nesse caso, o proprietário, o dono de tudo é Deus. O dono de tudo é Deus. Essa vinha, ele simplesmente, ele nos envia para cá através da reencarnação, para que nós trabalhemos nessa vinha. E o trabalho que ele espera de cada um de nós é o trabalho da caridade, do amor, da humildade e da simplicidade, do perdão. Isso é que ele deseja. Então, quando ele disse, olha, ele circundou-a toda essa vinha. Como nós sabemos, nós estamos aqui sobre um campo magnético. A Terra possui o seu campo magnético. Ele circundou-a dessas energias, né? Cavou nela um lagar, que eu já falei, que é justamente para se espremer as uvas. Quer dizer, nós precisamos o quê? Nos libertar daquilo que está nos prejudicando. Aquilo que está nos prejudicando. Nós precisamos afastar tudo isso. Certo? E edificou uma torre. Nós precisamos estar atentos às nossas ações. Por isso é que Jesus Cristo disse: vigiai e orai para não cairdes nas tentações do mundo. Certo? E depois esse senhor saiu do país, né? Saiu do país. Ou nós saímos do lugar onde nós estávamos antes de reencarnar para vir para cá. Então, para vocês verem como Jesus Cristo fazia a composição das suas parábolas, mas com esse cunho moral daquilo que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos hoje nessa vinha, mas nós vamos ver aqui para frente. Mateus 34, do capítulo 21, ele diz: quando chegou a época dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber seus frutos. Se nós estamos aqui no mundo, nós estamos com um propósito. E o propósito não é aquele de gozar a vida, não. De gozar a vida, de curtir a vida, os prazeres da vida, aquela coisa, de forma alguma. Nós viemos aqui com uma missão específica de semear o que nós plantamos, de colher o que nós plantamos e fazer um outro semeio. Então, aqueles que acreditam que simplesmente veio para cá só para gozar a vida e tudo e tal,
eles vão entender um dia que não é assim. Certo? E que Deus tem que fazer tudo por eles. Tudo por ele. Ele não pode ter contrariedade, ele não pode ter nada, porque ele acredita que veio para cá somente para isso. Mas ele vai entender um dia, né? Então, quando nós estamos no mundo espiritual, nos preparando para a reencarnação, quando nós já sabemos quem são os nossos pais, quando nós sabemos já, porque não é à toa não que nós temos os pais que nós temos hoje e os nossos irmãos. Esse planejamento é feito no mundo espiritual. Os nossos futuros pais, eles já sabiam, antes de reencarnar, dos filhos que eles teriam. Como nós também. Então, no reino dos céus, Deus não faz nada toque de caixa. Tudo tem uma programação. E nós fomos criados com uma finalidade. A finalidade da nossa reencarnação é procurarmos trabalhar o lado moral. O lado moral. É para que nós possamos assim nos libertar de tudo aquilo que vem nos prendendo, que são as paixões, as ilusões do mundo, as fantasias. Por isso é que nós estamos atrasados. E nós já deveríamos estar em outros mundos. Mas tem gente que diz, mas eu não tenho um caminho. Todos nós temos o caminho, aquele que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Todos nós temos. Agora, caminhar com Ele, ou caminhar nesse caminho, que aí é uma decisão nossa. O que nós podemos fazer hoje, podemos fazer amanhã, mas se Ele disse que é o único caminho, a única verdade, a única vida, então, meu amigo, não tem segredo. Mais cedo ou mais tarde nós vamos caminhar sobre as suas pegadas luminosas. Agora, quanto mais demorar, mais nós vamos sentindo o acicate da dor, as desilusões e tudo mais. Mas tudo bem, nós temos o nosso livre-arbítrio, que o que não acontecer hoje vai acontecer amanhã ou depois. Bom, então quando nós reencarnamos e nós estamos aqui para amar, perdoar, servir, o que é que Deus faz? Ele manda os seus servos colher isto de cada um de nós. De cada um de nós. Para receber o que? Os frutos. Os frutos representados na caridade e no amor ao próximo. Então, quantas vezes os seus emissários não chegam aqui na Terra para cobrar de nós aquilo que nós prometemos para eles? E quando eles chegam, nós às vezes não temos nada para oferecer. Nós pensamos somente em cada um de nós, não pensamos no próximo. Então, esse versículo quer dizer justamente isso. Então, quando chegou a época dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber seus frutos, porque nós combinamos. Deus não exige nada além das nossas possibilidades, daquilo que nós contratamos. Daquilo que nós contratamos. Deus é amor, mas é justiça também. E no versículo 35, ele diz o seguinte, Jesus: e os lavradores, recebendo os servos dele, feriram um, mataram o outro e apedrejaram outros. São aqueles grandes ícones que estiveram aqui no mundo, como John Hus, quem conhece John Hus, que a história dele tem filmes, que foi levado para a fogueira. E quantos não foram levados para a fogueira? Quantos não foram presos? Esses que vêm falando em nome de Deus, mas falam coisas que às vezes a gente não quer ouvir, nos perturbam. Aí o que é que nós fazemos? Achamos melhor eliminá-los. Como assim, ao longo do tempo,
foram eliminados? Quantos não foram eliminados? Quando eles começavam a falar a verdade. O próprio Jesus Cristo foi vítima disso. Porque o que ele falava incomodava aos doutores da lei. Porque ele falava a verdade. E tem muitos que não querem de forma alguma ouvir a verdade. Não querem de forma alguma. Eles querem continuar na sua vida do jeito que eles desejam. Do jeito que eles desejam. Mas tudo bem, a gente sempre diz aqui que nós respeitamos os nossos irmãos, porque cada um tem o seu livre-arbítrio. Mas que vai chegar o dia de nós despertarmos, aí não tem jeito. Porque nós temos compromisso com a lei do progresso. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós possuímos um anjo dentro de nós. Mas sufocado pelas nossas ações, por nós batermos na porta larga, pelas dificuldades que nós impomos para caminhar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quantos emissários desse Senhor da vinha ele mandou e já foram mortos, já foram apedrejados? Aí Paulo de Tarso também foi um. Então, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos tira do nosso conforto, quando nós temos poder, nós mandamos eliminar. Pois é, é justamente isso. Se não quiserem conhecer a verdade, vão se entregar à prepotência, à maledicência, vaidade, orgulho. Foi o que aconteceu, Igor, quando Jesus Cristo, diante de Pilatos na Torre Antônia, quando Pilatos olhou para Jesus Cristo, ele sentiu o impacto, aquelas energias do Mestre, um Espírito perfeito de nosso Senhor Jesus Cristo, como dele, Jesus Cristo, todos nós sentimos. É tão tal que a mulher Verônica tocou na borda do seu manto e ficou curada. É tão tal que Jesus Cristo cuspiu no chão, fez lama e colocou no cego de nascença e ele começou a ver. Então, Pilatos ficou curioso para saber o que é a verdade. Mas ele servia a César. Ele não estava na frequência, na sintonia. E Jesus Cristo simplesmente ficou calado. Porque aquele que segue os meus passos, esse conhece a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós nos distanciamos da verdade, e aí fica difícil. Não é não? Bom, no versículo 36, de novo enviou outros servos, mais numerosos que antes, e agiram com ele do mesmo modo. Quer dizer, o Senhor da vinha, porque a quantidade de espíritos que já chegaram a essa perfeição relativa, que chegaram à auto-iluminação, é imensa. Então ele mandou outros emissários para colher aquilo que foi combinado, como na parábola dos talentos. Mas só que eles receberam o mesmo tratamento. E aconteceu do mesmo modo, eles foram mortos. Muita gente diz o seguinte, respeitando os nossos irmãos em qual é a religião, que Jesus Cristo vai voltar, Jesus Cristo está chegando. A gente encontra às vezes nas viagens que a gente faz, mas só que Jesus Cristo no próprio Evangelho, ele nos disse que não nos deixaria órfãos, estaria conosco em todos os momentos da nossa vida. Como é que o pastor pode abandonar suas ovelhas? Então Jesus Cristo nunca foi, ele permanece conosco, esperando que nós realmente queiramos ouvir os seus ensinamentos e praticar
os seus exemplos de amor e de bondade. Então, eu respeito, mas eu não acredito assim, eu não entendo dessa forma, de que Jesus Cristo simplesmente ele vai voltar, porque eu acredito que ele nunca foi, porque o pastor não abandona as suas ovelhas. E mesmo assim, vocês já imaginaram, vamos supor, que Jesus Cristo vem aqui ao mundo. Naquele tempo tinha a crucificação, hoje não. Se Jesus Cristo viesse no corpo e falasse realmente, porque Jesus Cristo só fala do amor, do perdão, da caridade, da humildade, ele não seria compreendido de forma alguma. E a pessoa iria logo dizer, é um louco, é um maluco e tudo mais. Então esse Jesus, esse Cristo está dentro de nós. E nós só vamos realmente chegar a esse Jesus, a esse Cristo, através do autodescobrimento. Não vamos esperar Jesus Cristo como ele veio da primeira vez. Que ele vai tomar um corpo como o nosso e sair por aí falando daquilo que ele já falou. Se nós há mais de 2000 anos nós não colocamos nada, praticamente nada em prática. Certo? Bom, no item 37 ele diz: por último enviou seu filho, dizendo, respeitarão meu filho. E foi justamente Jesus Cristo. Deus, depois de mandar os seus emissários, Deus chegou e disse o seguinte: bom, agora eu vou mandar meu filho. Não quer dizer que os emissários não sejam filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, ninguém viu nem um neto de Deus, nem um enteado de Deus aqui. Todos nós somos filhos. Mas como Jesus Cristo, que é o governador espiritual do nosso planeta, Deus disse: eu vou mandá-lo porque a esse eles irão respeitar. E o que é que Jesus Cristo veio nos cobrar aqui na Terra? Humildade, caridade, perdão, simplicidade. Foi o que ele disse para Pedro. Pedro, o perdão deve ser não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quando alguém se bater numa face, apresentar também a outra. Quando alguém quiser caminhar contigo 1000 passos, caminha com ele 2000 passos. Então, Jesus Cristo veio justamente colher esses frutos do nosso coração, porque a finalidade de nós estarmos aqui é colocar o amor, a caridade, o perdão em prática. A finalidade é essa. Mas os lavradores, que somos nós, vendo o filho, quer dizer, eles reconheceram o filho. Isso quer dizer que os próprios doutores da lei, os fariseus da época, sabiam que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Mas só que Jesus Cristo falava e exemplificava e prejudicava os interesses materiais deles. E eles disseram: não, vamos acabar com esse homem. Porque Jesus Cristo já tinha dito: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E que nós não podemos servir a 2 senhores, a Deus e a Mamon. Nós não podemos servir a 2 senhores, a Deus e a Mamon. Nós temos que nos decidir. Mamon simboliza o Deus das riquezas. E Deus, o Deus do Pai amado. Nós temos que decidir nessa caminhada quem nós devemos servir. Porque se ele disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então nós não podemos misturar uma coisa com a outra. Então eles disseram, vendo o Filho, quer dizer, eles reconheceram que Jesus Cristo era o Filho de Deus amado. Certo? Disseram entre si, este é o herdeiro. 20, matemo-lo e tomemos a sua herança. Eles acreditavam nisso simplesmente, que através da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, eles iriam preservar o seu estado, os seus interesses. É como os próprios fariseus disseram, depois que Jesus Cristo chamou Lázaro, que há 4 dias
há 4 dias havia sido sepultado. E Jesus Cristo, quando chamou, depois de 4 dias, e os doutores da lei souberam, disse: não, esse homem tem que morrer. É necessário que se sacrificar alguém para que toda a comunidade, todos nós, todo o povo não venha sofrer. E foi justamente por isso que eles tramaram contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Já que através da argumentação, eles não tinham condições. Então eles teriam que encontrar o quê? Testemunhas falsas, para incriminar a Jesus Cristo, para poder julgá-lo através das suas leis. É como hoje em dia ainda. Quando alguém está nos perturbando os nossos interesses materiais, as pessoas mandam matar. Então nós não mudamos muito, não. Nós mudamos em termos de tecnologias. A ciência hoje avançou bastante. Mas em moral, em moralidade, quase nada. Quase nada. Por isso é que Paulo de Tarso diz: despertas, ó tu que dormes. E Jesus Cristo disse para os seus apóstolos: até quando eu estarei com vós? Então o momento é esse de nós despertarmos. Nós vamos esperar por outras vidas. Nós vamos esperar que venha acontecer um milagre. Não vai acontecer esse milagre da nossa transformação sem a nossa contribuição, sem a nossa ajuda. Não vai acontecer nunca. Foi o que Jesus Cristo disse, que o semeio é livre, a colheita é obrigatória. Então o que nós semearmos, nós vamos colher, não tem jeito. Certo? Então ele reconheceram Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus. Bom, então vamos matá-lo para que nós herdemos assim a sua herança. A herança do conhecimento. O conhecimento que Jesus Cristo nos deixou. E que tem essa herança, esses conhecimentos, tem condições de nos levar ao autodescobrimento, à autoiluminação. Mas é preciso que nós coloquemos em prática o que Jesus Cristo nos deixou. Aí tem muita gente que diz: mas é muito difícil caminhar com Jesus Cristo. Muito difícil. Mas nós vamos caminhar, mais cedo ou mais tarde. Já está com mais de 2000 anos. Mas para quem é eterno, 2000 anos não são nada. Não é isso? E segurando, jogaram fora da vinha e o mataram. Quer dizer, o tiraram do mundo. O tiraram do mundo. Quer dizer, vieram os primeiros cobradores, o segundo, o terceiro, que foi justamente Jesus Cristo, e foram eliminados. É como a parábola dos talentos, ou a parábola do semeador, que Jesus Cristo tão bem contou, que um punhado de semente caiu ao longo do caminho, e vieram as aves dos céus e comeram essas sementes. São os invigilantes. Outro punhado de semente caiu por entre os pedregulhos, que representa os corações. O primeiro punhado se perdeu pelos corações invigilantes. O segundo punhado caiu por entre os pedregulhos, que são os nossos corações cheios de pedras. Foi lançado as sementes, mas só que, por estar cheio de pedras os nossos corações, essas sementes germinaram, mas não conseguiram crescer por falta de espaço. Nós não temos dentro dos nossos corações um espaço suficiente ainda para que essas sementes do reino dos céus possam germinar com mais tranquilidade, com mais abundância. E por isso, devido ao sol, elas vieram
a se perder esse punhado de semente. Ou então, o primeiro coração invigilante não conseguiu, o segundo também não, e o semeador continuou. E esse punhado de semente caiu por entre espinheiros, quer dizer, os corações cheios de espinhos. Elas conseguiram germinar, cresceram mais. Mas só que vieram as paixões, as ilusões, as fantasias do mundo e sufocaram essas sementes germinadas. Então Jesus Cristo fez uma síntese do estado evolutivo do qual nós nos encontramos. Do estado evolutivo do qual nós nos encontramos. Existem os corações invigilantes, os corações de pedras, os corações cheios de espinhos, mas existem os corações onde o punhado de semente caiu e logo elas germinaram e centuplicaram. São aqueles que não têm mais o coração invigilante, nem cheio de pedras, nem cheio de espinhos. Venceram as etapas ou os ciclos necessários para o nosso despertar. Bom, o item 40, nós estamos explicando que a nossa meta é explicar versículo por versículo. Estamos no item, versículo 40. A Adriana coloca aqui, como saber se estamos evoluindo? Pelo bem que nós fazemos ao nosso próximo, pelo despreendimento das coisas materiais. Não falo despreendimento para você se tornar miserável, não. É nós não nos deixarmos escravizar por esses bens materiais que não nos pertencem. É quando nós nos preocupamos mais com o próximo, nós damos mais atenção para o próximo. Aí nós poderemos ver que nós estamos evoluindo. Porque a evolução plena, quando nós chegarmos a ser um espírito perfeito, nós vamos nos preocupar com o próximo. Aí nós vamos nos engajar nas correntes espirituais que vêm aqui ao mundo nos ajudar. É isso. Nós não pensamos mais em nós, pensamos em si no nosso próximo. Agora, quando nós queremos somente para nós, primeiro eu, depois eu de novo, aí não. Aí nós estamos ainda, nem despertamos ainda. Certo, Adriano? Então, a evolução, para nós medirmos a nossa evolução, é quando nós nos preocupamos com o nosso próximo. Pois é, como a Kátia colocou aqui, quando conseguimos fazer ao outro todo o bem que gostaríamos de receber. Porque é o seguinte, olha, quando eu faço bem a alguém, certo? Esse bem, essa energia positiva, vai primeiro passar por mim, mas depois ir para o meu irmão. É quando na casa espírita você vai aplicar o passe, essas energias que aquele que vai receber o passe, passa primeiro por nós. Nós somos os primeiros beneficiados. Nós somos os primeiros beneficiados. Certo? Então hoje nós nos deparamos com muitos irmãos nossos que chegam à idade de 70 anos, uma riqueza imensa, tem tudo, mas se sentem solitários, se sentem vazios. Aí a pessoa vai entender que o que ele conseguiu amelhar durante todos os anos, nesse momento não pode ajudá-los. Por quê? Se ele tem muito dinheiro, ele não tem mais saúde. O corpo já não suporta mais as viagens para você fazer cruzeiros, aquela coisa, não tem mais isso. Ele não suporta mais isso. Agora, se nós trabalharmos espiritualmente, como Jesus Cristo diz, que nós devemos amontoar os nossos tesouros, não aqui na terra, mas no céu, onde as traças e a ferrugem não destroem, os ladrões desenterram e roubam. Então, quando nós chegamos numa certa idade e nós trabalhamos em favor do próximo,
nós temos o quê? A paz, a tranquilidade, o equilíbrio, nós temos. É diferente daquele que acreditou que os bens, só os bens materiais eram importantes na sua vida, esquecendo dos bens espirituais. Mas, vamos lá em frente. Bom, o item 40, ele diz o seguinte: quando vier, pois, o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Jesus falando: quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? A Vivi Pilates disse, né, que é só seguir o maior mandamento de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque quando ele falou isso, ele resumiu os 10 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí estão todas as leis e os profetas. Todas as leis e os profetas. Porque a pessoa pode dizer: mas são 10 mandamentos e tudo. Bom, Jesus Cristo, eu vou simplificar em 2. Acabou-se. Certo? Pois quando vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Que é que esse Senhor da vinha, que é Deus? Agora não vamos entender que Deus vai vir aqui ao mundo, porque Deus está dentro de nós. Nós somos filhos de Deus. Como nós temos os nossos filhos pelos laços, os laços materiais. E nós somos filhos de Deus pelos laços espirituais. Laços esses eternos. Porque os laços materiais, esses se acabam. A consanguinidade se acaba, para permanecer somente os laços espirituais. Por isso, aqueles que se amam aqui, continuam se amando no mundo espiritual. Aqueles que se odeiam aqui, continuam se odiando no mundo espiritual. Então, o que eu sou aqui, eu serei no mundo espiritual. Sem tirar, sem botar. Certo? Disseram-lhe, perderá severamente os maus e entregará a vinha a outros lavradores, que lhe darão na época os frutos na época própria. É a transição planetária que nós estamos vivendo. Os maus lavradores, que somos nós, que temos a necessidade de ajudar o nosso próximo, de colocar as sementes da motivação, da esperança dentro desses corações desesperados. Então, se nós não fizermos isso, pela transição planetária que nós estamos vivendo, nós vamos ir para outros mundos. É por isso que Mateus falou: disseram-lhe, perderá severamente os maus e entregará a vinha a outros lavradores, que lhe darão os frutos na época própria. Através dessa transição planetária, aqueles que encarnar aqui na Terra, eles já terão condições de oferecer esses frutos, produtos da vinha. Produtos da vinha. Então, aqueles maus lavradores serão banidos desse mundo. Porque a Terra não pode continuar no mundo de dores, de provas e de expiações. Tudo evolui, só a Terra que não vai evoluir. Então, nós estamos vivendo praticamente os últimos momentos. Então, precisamos estar atentos, pois poderemos não mais reencarnar nesse mundo. Iremos compatível com a nossa frequência, com a nossa sintonia. Certo? Disse-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras uma pedra que os construtores reprovaram?
tá? Então, amar ao próximo é um desapego à nossa vida, nessa vida, é você dividir as dores e os sofrimentos do próximo. Esse, na verdade, é aquilo que nós precisamos fazer. Nós não precisamos, vamos assim dizer, nos anular, mas devemos ter um tempo para dar mais atenção a esses que estão numa provação muito maior do que nós, numa expiação muito mais do que nós, porque a cruz dele é mais pesada do que a nossa, certo? Então, essa vinha será, outros lavradores virão para cá. Então, que lavradores são esses? Esses que estão já reencarnando. Você já vê hoje, essas crianças que estão nascendo hoje, já nascem com os olhos abertos, já sabem o que querem. Você vê hoje crianças que têm uma facilidade de estudar, de pegar as coisas e tudo. Então é o processo que nós estamos vivendo do progresso espiritual. E Lucas, ele comenta também essa parábola dos maus lavradores. Por isso é que eu disse para vocês, que eu sempre procurei estudar, ao longo da minha vida, estudar o Evangelho no todo. Por isso é que eu tenho livros como os Evangelhos explicados pelos Espíritos, eu tenho livros, o Evangelho Metafísico, eu tenho um livro, o Evangelho do Autodescobrimento, que busca justamente falar aquilo que eu estou falando para vocês aqui. Pois é, vocês começam a ler Parábola dos Maus Lavradores, Mateus, mas vocês não vão imaginar se Lucas também falou e se Marcos também falou. Então eu coloco tudo junto, para que você tenha uma ideia, para que você tenha um complemento dessa parábola. E foi justamente isso que eu fiz e vou contar agora através de Lucas. Qual foi a contribuição de Lucas nessa parábola? Lucas 20, 18. Todo o que cair sobre a pedra se confundirá, sobre quem ela cair, ela o peneirará. Certo? De acordo com os altos e baixos da vida, você esteja confiante na mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou, nós vamos ter condições de nos reerguer todas as vezes que nós caímos. Porque cair e levantar, isso é normal na nossa vida. Cometer erros é normal também pelo processo que nós nos encontramos. Nós só não podemos persistir, insistir no mesmo erro. No mesmo erro. Nós temos que ter como um aprendizado e não ficar cometendo o mesmo erro. Isso já não é um aprendizado mais, né? Então Mateus continua, 21, 43. Por isso digo-vos que será tirado de vós o reino de Deus e será dado a um povo que faz os frutos dele. Mas aí vamos ver um negócio bem aqui que eu vou contar para vocês. Jesus Cristo não disse que o reino dos céus está dentro de nós?
foi que ele diz? Então, se o reino dos céus está dentro de nós, ninguém pode nos tirar. Então, vamos procurar a interpretação correta disso aqui. Por isso vos digo que será tirado de vós o reino de Deus e será dado a um povo que faz os frutos dele. Como eu falei, o reino dos céus não pode nos ser tirado. Mas as oportunidades que nós temos, ou que nós tivemos e não soubemos aproveitar, ele simplesmente oferecerá a outro, será dado a outro. Porque todos nós procuramos esse reino dos céus, que só será conquistado através do autodescobrimento. E através dos ensinamentos que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou, nós temos condições de chegar a esse autodescobrimento, a esse reino dos céus. É como Jesus Cristo disse, o reino dos céus é comparado ao homem que foi ao campo. Chegou lá e encontrou uma pedra muito valiosa. E foi o que ele fez. Ele foi na cidade, vendeu tudo que ele tinha e comprou aquele campo. Comprou a pérola. Então chega um momento em que a gente tem que se desprender de tudo que seja material. Porque essa pérola que ele encontrou nesse campo é justamente o reino dos céus. Ele se auto-encontrou. Ele se auto-encontrou. Vou repetir Mateus aqui. Por isso digo-vos que será tirado de vós o reino de Deus e será dado a um povo que faz os frutos dele. Quer dizer, da parábola dos lavradores. Esses lavradores infiéis que mataram os seus enviados, eles não receberão mais o que? A oportunidade de vir aqui a esse mundo. Vão para outros mundos. Mas os próximos que virão, eles vão ter a oportunidade de conquistar, de se autodescobrir para encontrar esse reino dos céus que está dentro de cada um de nós, não está fora. Tudo que nós precisamos está dentro de cada um de nós, não está fora. Porque já é difícil. Imagine se estivesse fora. Jesus Cristo falou, a porta larga é a porta de fora, a porta estreita é a porta dentro de nós. Estreita quer dizer, para a gente passar por essa porta, não tem nada de paixões, ilusões, fantasias, nada, é a realidade. É a realidade. Agora, somos muitos que passam pela porta larga, mas ela não leva a lugar nenhum. Nós vamos comprovar isso. Ela não leva a lugar nenhum. Certo? Pois bom. E Marcos, nós temos os 3 evangelistas falando essa parábola dos maus lavradores. E procurava apoderar-se dele e temer o povo, pois sabia que a respeito dele disse a parábola, e deixando retirar. Está aí a explicação total. Depois que eles ouviram que Jesus Cristo falou essa parábola dos maus lavradores, os judeus, os fariseus e os doutores da lei procuravam apoderar-se dele e temer o povo. Quer dizer, eles queriam matá-lo logo, pois sabiam que a respeito dele disse a parábola, e deixando retiraram-se. Está aí a explicação da parábola. Quer dizer, se eu não tivesse colocado aqui Marcos, fechando, explicando toda a parábola, ficaria mais difícil de entender. Não é isso? Então, bem aqui no final está aqui. Os próprios Marcos revela, e procurava apoderar-se dele e temer o povo, pois sabia que a respeito deles disse a parábola, e deixando retiraram. Por isso é que eu digo que o Evangelho se explica a si mesmo. O Evangelho se explica a si mesmo. Se nós procurarmos fazer essa junção desses Evangelhos, que eu falei para vocês que eu tenho, o Evangelho do autodescobrimento, quem desejar adquirir esse livro, eu tenho. O Evangelho do autodescobrimento. Vocês vão encontrar
essa parábola dos maus lavradores aqui explicado versículo por versículo. Versículo por versículo. Ou então é um versículo explicando o outro. Como esse versículo de Marcos aqui, explicou toda a parábola. Explicou toda a parábola. Quando os fariseus disseram o seguinte: ele está falando isso da gente. Nós somos os maus lavradores. Nós era quem deveria estar oferecendo o que ele está falando. Consolo, um ombro amigo. Eles que defendiam as leis de Deus, mas a seu modo, tirando partido disso. Então, esse evangelho, Kátia, eles são 2 volumes, porque explicar versículo por versículo. Todo o evangelho explicado versículo por versículo. E tem uma coisa, cada versículo, ele é explicado por outro versículo. Por outro versículo. Para que a gente tenha essa ideia. Porque Jesus Cristo, como mestre dos mestres, ele não poderia nos esconder a explicação. Ele não poderia nos deixar assim, voando, à toa. Não. Tudo que nós precisamos está no Evangelho. Nós não temos condição de viver sem o Evangelho, sem Jesus Cristo, por mais que nós nos esforcemos. Certo? Pois, Kátia, nós vamos providenciar, para a gente ver como é que eu consigo enviar esse Evangelho do autodescobrimento. O Evangelho do autodescobrimento. Você vai ter o Evangelho todo ele explicado. Todo ele explicado dentro da proposta do autodescobrimento que Jesus Cristo nos falou. Tudo que Jesus Cristo nos falou foi com essa especificidade de nos levar ao autodescobrimento. Não foi para a viagem para fora, e sim para a viagem para dentro. E nós precisamos fazer isso. Pois pronto, certo? Nós vamos ver, quem quiser também, eu até mandei tirar um bocado deles agora, porque além desse livro eu tenho o Evangelho Metafísico, o Evangelho Explicado pelos Espíritos, eu tenho o Evangelho em Fábulas, e tenho o Evangelho segundo Chico e Emmanuel. Esse Evangelho segundo Chico e Emmanuel são 900 páginas, 2 volumes. O que o Emmanuel falou, explicando o Evangelho, estão nesses 2 livros. O que o Emmanuel, guia espiritual do Chico Xavier, falou, está nesses 2 livros. O Evangelho segundo Chico e Emmanuel. Eu mandei fazer um bocado e já vendi tudinho. Mas eu vou mandar fazer mais ainda para poder passar para frente. Mas esse Evangelho do autodescobrimento eu tenho ainda. Certo? Tá bom? Então, meus irmãos, nós somos os lavradores. Vamos deixar de ser maus lavradores para ser bons lavradores? Quando nós formos bons lavradores, nós vamos deixar essa angústia, essa tristeza, essa depressão, tudo aquilo que nos coloca sempre para baixo. Vamos ser bons lavradores, ouvindo a proposta, o chamado de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele disse para nós: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, enfermos, desesperados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, o meu fardo é suave. E sabei que sou manso e humilde de coração. Aí encontrarei repouso para as vossas almas aflitas e angustiadas. Eu sou o pão da vida. Aquele que comer do meu pão jamais terá fome. Aquele que beber da minha água jamais terá sede. E aquele que caminhar comigo jamais andará em trevas. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo morrendo, viverá. Pedi e obtereis. Buscai e achareis, batei e se-vos-á. Todo aquele que pede, ele recebe. Todo aquele que busca, ele encontra. Todo aquele que bate a porta de Deus, a porta se abre. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. E nós precisamos seguir pelas pegadas luminosas do meigo Rabi da Galileia. Não vamos deixar para amanhã, para depois. É agora, é hoje. Vamos tomar essa decisão.
Vamos nos fazer felizes. É importante. Se nós nos fizermos felizes, nós vamos ajudar aos nossos irmãos que nós amamos a ser felizes também. Nós não temos nada a perder, só temos a ganhar quando nós nos decidimos caminhar com o nosso Mestre amado. Ele disse que brilhe a vossa luz. Se ele disse que brilhe a vossa luz, é porque nós somos luz. Então viver na escuridão é uma opção nossa. E nós precisamos nos libertar. Tá bom? Então, só tenho a agradecer a presença de vocês aqui nessa live, desses domingos, né? E espero que você tenha gostado, né? E que nós continuemos nessa busca de caminhar com o nosso Senhor Jesus Cristo, para a nossa glorificação. Então não vamos deixar para amanhã, para depois. Tá ok? Então eu agradeço a cada um de vocês. Agradeço a cada um de vocês. E vamos confiar cada vez mais em cada um de nós. Nós somos um universo. Nós somos um universo. Nós não temos nem assim a noção da nossa capacidade. Nem a noção da nossa capacidade. Por quê? Porque falta justamente vivência, conhecimento, para que a gente possa ver o todo que nós somos. O todo que nós somos. Então, gratidão a todos por nós estarmos aqui juntos. E espero vocês no próximo final de semana, no próximo domingo. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça sempre. Gratidão a todos. Muita paz.